Vivia na cidade, Aqui na Horta. aqui na Horta. Acontece que sou filho de um médico que, nesse tempo, era um dos poucos médicos que havia aqui no Faial e tinha uma prática clínica muito intensa e circulava muito pela ilha. Incluindo por todas as freguesias, incluindo pelo Capelo e para Norte Pequeno, portanto, a zona do vulcão dos Capelinhos. E habituei-me, desde o começo do vulcão, muitas vezes, a ir, às vezes, em certos períodos, quase diariamente, a passar, a visitar no vulcão. Portanto, as minhas memórias não são memórias nem vagas, nem de circunstância, são memórias próprias do que ficou registado, é o que uma criança de 8, 9 anos podia registrar, mas são memórias intensas, são memórias bastante bem escalonadas no tempo. Eu lembro perfeitamente do início da erupção, com predominância de explosões de fumo, vapor de água, etc. Depois a zona intensíssima das cinzas até aparecer a chamada Ilha Nova, que foi conhecida na altura. Sim, perfeitamente. E, portanto, lembro-me de episódios. Lembro-me de ir com os meus pais e outras pessoas, numa altura da calmia do vulcão, andar nos areais novos e depois, até lhe posso dizer o dia, porque há uma fotografia que está registada a data, 23 de abril de 1958, e há uma fotografia que circula por aí de 3 crianças a brincar na areia. Dessas 3 crianças sou eu e uma irmã e um irmão meus. E, portanto, lembro perfeitamente que esse dia, que começou a 1º de abril, um bocadinho fresco, mas céu aberto, etc., o vulcão paradíssimo. Andámos por ali bastante tempo, brincámos na areia e de repente começa uma explosão muito violenta e ficou tudo muito feio, tudo muito negro, as cinzas a cair e tivemos que abalar para a zona onde estava o carro, que era um bocadinho distante, rapidamente. Lembro-me muito bem, com pormenor até, da crise sísmica de 12 para 13 de maio de 58, que é associada ao vulcão e que deitou abaixo a Praia do Norte e que fez muitos prejuízos no Capelo, mas que aqui na cidade gerou muito pânico nessa... Estava associada à erupção. Foi uma mudança que houve no vulcão do período onde predominava as explosões de cinzas para o período seguinte, que é o período da lava, de correntes de lava, explosões de lava e corrente de lava. Sim, mas eu pergunto, essa crise é que esteve associada depois à caldeira lá em cima? Sim, logo a seguir aparece a notícia de que o vulcão da Caldeira estaria a trabalhar e estaria ativo. E eu, criança de 8 ou 9 anos, naturalmente que não tinha a possibilidade de sentir ou de ver como é que os adultos sentiam. Só que hoje percebo que, e depois anos mais tarde o meu pai falava nisso, mas hoje percebo que os adultos nessa altura, quando têm essa notícia, o elemento de comparação é o vulcão dos Capelinhos, que estava a funcionar havia alguns meses, que já tinha feito a devastação naquela ponta oeste da Ilha do Faial. É evidente que não lhes era difícil pensar que se na Caldeira o vulcão funcionasse com tanta intensidade como aquele, ali nos Capelinhos, toda a ilha era atingida de forma gravíssima. E, portanto, sem remissão, porque a Caldeira é mesmo no centro da Ilha do Faial. E, portanto, sei que houve um momento quase pânico. Por exemplo, está registado que foi autorizado a ida dos adultos que atendessem para o pico, não é? Ali em 2 dias, ou menos de 2 dias, 5.000 pessoas, especialmente senhoras e crianças e tal, passaram para o pico. Está registado que chegou a haver, não foi um pedido de ajuda, mas chegou a haver um aviso à navegação internacional de que poderia ser necessário acorrer à Ilha do Faial e, portanto, houve ali algum pânico justificável, atendendo à violência da erupção dos Capelinhos. Portanto, acompanhei, enquanto criança, evidentemente, mas com um pai que para além da sua vida profissional, que o levava lá acima muitas vezes, ganhou gosto pela vulcanologia, acompanhava aí os cientistas que vinham, o meu pai que é de origem belga, portanto,
falava francês fluentemente, serviu, por exemplo, de tradutor para um belga de origem russa que esteve muito conhecido, Arun Taziev, e que o acompanhava aí quando ele cá estava a maior parte do tempo, e, portanto, a minha ligação ao vulcão, digamos assim, é um bocadinho mais do que aquela que seria natural de um habitante de 8 ou 9 anos teve, como muitos outros tiveram. Mas, além disso, deixe-me dizer o seguinte, é que depois do vulcão ter parado, o vulcão esteve presente muitos anos, de várias maneiras. Começa a imigração um ano e pouco depois do vulcão acabar. Eu estou no liceu miúdo, a partir de 1959-60, e foi um fenómeno recorrente ter colegas no começo do ano e a meio do ano, 4, 5, 6 ou 7 já não estarem, porque a família tinha emigrado. Depois, os anos 60 é um ano é um conjunto de anos aqui no Faial lixados, complicados, porque a população veio de 27 ou 28 mil para 15 mil. O grosso das pessoas que saíram faziam parte da população ativa. Houve profissões que decresceram dramaticamente. Tudo isso marcou a vida, a economia, além todas as outras questões de enquadramento próprias dessa época, de uma forma muito particular. Andámos muitos anos a lamber as feridas, resultante da estagnação que o vulcão provocou. Repare-se o seguinte, a economia, em 58, nestas ilhas, no Faial e nas restantes, nós vivíamos num quadro de uma economia agrícola de subsistência com algumas atividades a pontuar, a caça à baleia, a pesca, estamos ali no primeiro período mais ou menos fortuoso a pesca do atum. A agropecuária era importante, mas não tinha a ver com as dimensões que ganhou posteriormente no conjunto das ilhas, em termos de volume de leite produzido, carne, etc. Tinha alguma importância, mas tinha a importância própria da época, mas tudo isto redundava que uma boa parte da população vivia num quadro de uma economia agrícola de subsistência com alguns poucos serviços, portanto, e algumas poucas atividades produtivas. É evidente que nesta ilha, um terço da superfície agrícola utilizada ficou com a sua capacidade agrícola muitíssimo reduzida, alguma mesmo inutilizada por largos anos, outra muito reduzida, toda aquela ponta oeste. É evidente que isso criou por si só dificuldades. A pesca também é afetada numa zona pesqueira muito boa, que é toda esta parte onde está o Banco Condor, etc. Portanto, mas que essa recuperou, de facto, mais depressa. Mas vivemos aqui uns anos muito difíceis, muito complicados, muito arrastados, porque, efetivamente, uma das modificações que houve depois do 25 de Abril e da instalação do sistema autonómico foi, efetivamente, as catástrofes naturais que atingem uma ilha passaram a ser encaradas como problemas regionais. E antes não era bem assim. A gente tem, já depois do 25 de Abril, tem o exemplo do terremoto na Terceira, tem o exemplo do terremoto aqui, e os critérios foram diferentes, tudo isso foi diferente, mas há uma constante, há uma coisa comum. Portanto, as autoridades trataram esses problemas pelos critérios que entenderam, mas trataram-nos como problemas regionais. E, portanto, isso obviamente faz com que a solução das coisas seja muito mais rápida, etc. Não foi o caso naquela altura. E a forma que se arranjou, digamos, para minimizar o problema foi a imigração. Pois, criou esse... A imigração foi, de facto, foi, de facto, a saída, a solução. As entidades mexeram-se para arranjar a imigração. A imigração estava prevista para ser apenas, digamos, aquilo que era, digamos, em termos estritos, consideradas famílias sinistradas, mas o que é certo é que depois a onda imigratória atingiu toda a Ilha Faial, mas não só. A gente depois vir, a partir de começar a estudar os dados a partir de 1960, 61, vê-se que a imigração para os Estados Unidos foi-se generalizando e atingiu os Açores todos, como estava a acontecer no continente com a imigração para a França. Portanto, foi o escape de saída para uma situação económica do país, que era, no seu conjunto, que era muito má. Mas a imigração foi, de facto, a única medida. Houve algumas medidas tomadas com os critérios retrógrados dessa época, o termo é este,
de reconstrução de casas na Praia do Norte, no Capelo, em relação a esse sismo de 13 de dezembro, mas houve pouco mais. E, portanto, mas a situação, a meu ver, já tinha, penso eu, percebido isto há muitos anos, mas há cerca de 2 anos, tive oportunidade de conversar com um senhor imigrante, um pouco mais velho que eu, um homem que hoje anda por 70 anos, e que me dizia assim, está a construir agora, que está reformado uma casa de férias no Capelo, nas antigas propriedades da família. E ele dizia-me assim, olha, nós éramos uma família, os pais e 7 filhos. Vivíamos bem, dizia-me ele. Mas viviam... Exatamente. Tínhamos tudo em casa. O meu pai, uma vez ou outra, dava um dia para fora, os meus irmãos mais velhos, um deles pescava, outro dava um dia para fora, para arranjarmos o dinheiro que precisávamos, mas tínhamos tudo em casa. De um dia para o outro ficámos sem nada, porque as terras ficaram cobertas de cinzas e os animais morreram. E, portanto, tivemos que emigrar. Foi a saída que tivemos. E, portanto, isto passou-se, de facto, com algumas dezenas ou centenas de famílias daquela zona. E, portanto, dentro daquele quadro eram famílias que viviam relativamente bem, mas que empobreceram totalmente. E ainda hoje têm muitas propriedades que valem muito pouco, porque efetivamente aquilo perdeu bastante o valor. Portanto, as minhas memórias do vulcão dos Capelins são também avivadas, sempre, desde à medida que me fui tornando homem e tornando velho, por uma espantosa coleção de fotografias que o meu pai tem, 600 ou 700 fotografias, mas não são fotografias amontoadas. O meu pai usava uma máquina daquelas antigas de fole, e, por um lado. Por outro lado, comprava também fotografias a fotógrafos que aí havia. Tem a particularidade, o vulcão durou 13 meses. Durante 13 meses, a minha mãe ia organizando com as fotografias, depois de reveladas, álbuns. E os álbuns estão por mês. E estão por muitos casos até por datas. Eu há pouco referi aquele 23 de Abril, porque está lá escrito que foi a 23 de Abril. E, portanto, a convivência também com essa coleção ao longo dos anos, as muitas vezes que eu vi o meu pai mostrar a coleção a pessoas e explicar as várias situações, portanto, também consolidou, digamos assim, estas minhas memórias do vulcão. Acontece que, além disso, aquela coleção tem sido, eu e os meus irmãos temos disponibilizado para o Centro de Interpretação e para outras entidades, porque os estudiosos gostam de a consultar. E gostam de a consultar porque ela, digamos, consegue reproduzir as várias fases que o vulcão teve. É, de facto, uma coleção importante, uma coleção fotográfica importante, que nós temos, digamos, o gosto de ter e de manter. O senhor lembra-se tem memória na fase, nas semanas antes de começar a erupção, da crise que esteve associada a isso? Crise sísmica? Sim. Tem memória disso também? Sim, isso tem. A horta também? Sim. Na véspera ou antevéspera do aparecimento do vulcão, há um sismo muito forte, estamos a falar para aí de 26 de setembro de 1957. Eu sei que é 26 de setembro porque é o dia dos anos de uma das minhas irmãs mais novas, e estava a haver lá em casa uma festa de anos, e fiz um sismo, a casa antiga e alta, um sismo que se sentiu muito, um sismo muito forte. A primeira grande preocupação do meu pai e de uns tios meus que lá estavam foi pegar na criançada toda e ir entregá-los aos pais deles, portanto, não fosse aquilo evoluir noutro sentido. Lembro perfeitamente que estávamos num grupo de miúdos, entre os 7 e os 10 anos, estávamos na parte mais alta da casa e nos termos assustado bastante. Havia... ninguém fazia ideia do que é que estava a passar? Não. Nessa altura? Não. Portanto, era um abalo de terra, como a gente dizia, mais nada. E depois, de facto, 1 ou 2 dias depois, chega a notícia que tinha aparecido uma coisa que era um vulcão.
portanto... Vocês foram logo para o Rogel? Sim, o meu pai foi logo e nós fomos. Sim. Tenho a noção perfeitamente, no primeiro dia que lá cheguei, via-se uma bolha no mar, uma coisa com água com cor diferente e um borbulhar, não é? Mas já nos dias seguintes, o seguinte e o outro, já se via fumo e ao fim de 5 ou 6 dias já aparecia lá uma coisa, que era uma ilhotazinha, etc. E depois desenvolveu com muita rapidez. Quem é que dá a primeira notícia? Se são o faroleiro ou se são os vias da baleia? Os vias da baleia. Em relação a isso, o que é que o senhor... Eu o que me habituei a interiorizar foi esta ideia. Quem observou em primeiro lugar foi o Zé da Rosário e a vigia da baleia. Quem comunicou para as autoridades, pelo menos, foi o faroleiro que estava de serviço de mais Pacheco da Roça, que tinha telefone do farol. Portanto, pode-se pôr a hipótese. Eu, por acaso, conheci muito bem o José da Razão, já morreu, conheci-o muito bem e nunca conversei isso com ele, agora tenho pena. Pode-se ter dado o caso dele, por via rádio, ter informado a armação baleeira de que havia qualquer coisa diferente ou qualquer coisa estranha. Agora, é natural que ele tenha sido visto, tenha sido o primeiro a ver, porque, chegado à vigia ao abrir do dia, aquilo prepara-se o óculo e o binóculo e não sei quantos, e aponta-se para o mar, para ali, para o oeste fora, e era onde estava a tal mancha. Portanto, é natural. Agora, o que penso que terá acontecido, ele terá, efetivamente, talvez, alertado o farol, não é? E o faroleiro, a comunicação que o governador civil recebe, e eu digo o termo, as pessoas da geração 2 estranharam isto, o governador civil, porque já não existe, mas desse tempo era, portanto, os Açores, o que é hoje a região autónoma dos Açores, constituía 3 distritos, e, portanto, o governador do distrito recebe a notícia por via do faroleiro de serviço no farol dos Capelinhos. O senhor lembra-se o que é que o vosso pai vos ia dizendo? Sim, o meu pai, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ia-nos tentando explicar. Sim, ia tentando explicar. Penso que tem uma noção digamos, da vulcanologia, da formação do nosso espaço, de novas terras, um bocado desde dessa origem, porque o meu pai, aqui percebo e hoje vejo, pela biblioteca dele, o meu pai interessou-se mesmo por vulcanologia, comprou muita coisa relacionada com isso. Essas obras mais conhecidas, de divulgação, evidentemente, foi-as adquirindo. E ele ia convivia com os tais cientistas, mas também era amigo do engenheiro Trico Machado, dedicado à vulcanologia, mas engenheiro civil, e na altura era aqui diretor das obras públicas. E, portanto, ele muitas vezes, meu pai as pessoas que o conheceram sabem disso, era um conversador e muitas vezes falava sobre o vulcão, sabia distinguir as várias fases, as várias situações, comparações com outros vulcões ativos do século XX, etc. E, portanto, são coisas que me habituei desde pequenino a ir ouvindo. Portanto, eu quando digo o que é que ele vos ia dizendo, também refiro-me a... Quer dizer, vocês... o senhor tinha 9 anos, os seus irmãos eram... Tenho dois mais velhos, um com 10, outro com 11 e outro mais novo. Mas havia alguma reação de medo? Havia uma certa... A ideia que eu tenho havia uma certa apreensão. Sabe quando foi essa retirada para o Pico? Nunca se pôs a hipótese da vossa família de sair daqui? Não, a minha família não saiu, o meu pai e a minha mãe nasceram, mas os meus 3 irmãos, os que éramos vivos, na altura depois do vulcão nasceram 2, mas os meus 3 irmãos e uma tia nossa solteira fomos para o Pico. E o meu pai e a minha mãe ficaram cá, evidentemente, mas fomos para o Pico por ser considerado, as escolas estavam fechadas e tal, por ser considerado mais seguro, estava tudo a tremer, estar em casa não se pensava nisso porque não sabia bem o que é que vinha a seguir e, portanto, no Pico não se estavam a sentir esses sismos, embora tivemos, eu suponho que 8 dias à volta disso. Depois a situação normalizou aqui e regressamos. Tivemos 8 dias em casa de pessoas amigas, que tinham lá a casa de verão e que ficou cheia com miúdos da minha idade e normalmente tias solteiras, não é? O seu pai foi muito solicitado
nessa altura, sobretudo pelas pessoas do Capelo, quando lá ia, perguntavam-lhe coisas? Sim, o meu pai referia... Ele ia muito ao Capelo. Sim, muitíssimo. Sim, muito bem. O meu pai, num depoimento escrito que fez, salvo erro para uma publicação feita, suponho que foi o último que ele escreveu, salvo erro para uma publicação feita pelo Dr. Vítor Frujás, que saiu mais ou menos no cinquentenário do vulcão dos Capelinhos. O meu pai refere lá que tem a noção de que, com a erupção do vulcão dos Capelinhos, em primeiro lugar, a sua atividade profissional aumentou. E aumentou não tanto por questões, não houve feridos, não houve mortes, mas por questões que têm a ver com depressões, medos, questões psíquicas, etc. Que era bastante solicitado por pessoas que viam as cinzas a queimar as terras, a anular as terras, os seus bens a ficarem perdidos, as casas ou caírem ou com tremores de terra ou com o peso, os telhados a caírem com o peso das cinzas que acumulava quando havia e caíam, terem que sair a partir de certa altura das suas terras, terem que ir para outros lados. Obviamente que isso semeou uma incerteza total na vida das pessoas. E, portanto, houve atividades que paralisaram. Basta lembrar que em 1956 tinham arriado no Porto do Comprido 18 ou 19 botes à baleia, uns 7 ou 8 aqui do Faial e os restantes do norte do Pico, que iam para ali no verão. E para perceber que em 58 já não houve nada disso, não é? E, portanto, o Porto Comprido, aliás, teve muitos anos completamente soterrado, não se via, não é? E portanto, é uma modificação radical que as pessoas estavam, percebo hoje, que estavam muito preocupadas com a incerteza do futuro. E depois circulavam sempre rumores, histórias, umas contadas com rigor, outras não com muito rigor, umas com aparato, outras com menos aparato, mas, por exemplo, falava-se muito nessa altura na tragédia do Krakatoa, em que foi uma ilha que explodiu, que também se tinha começado com um vulcão, e depois sismos e tal, e outras que morreram 30 e tal mil pessoas nessa catástrofe, e portanto, falava-se muito de zonas vulcões como o Vesúvio, que tinham queimado várias cidades e vilas e outras questões assim. Isto, para mim, são reminiscências de criança, são lembranças de ouvir desse tempo. Tanto é que, quando o vulcão para, em outubro de 58, durante um período de tempo, penso que bastante alargado, houve sempre, teve-se sempre à espera que recomeçasse. Isto porquê? Porque a erupção do vulcão foi 13 meses. Dizem os geólogos, vulcanólogos, que é um período longo. Mas foram 13 meses pontuados com algumas pausas. Pausas de 2 dias, 3 dias, em que chegava lá e estava tudo parado, não se via nada, não se via explosão nenhuma, nem fumo, nada. E depois, de repente, aquilo vinha com a... E, portanto, quando aquilo para, nos primeiros dias não se pensou que tivesse parado, não é? E depois houve ali mais um tempo de incerteza, vai recomeçar, e pá, até que... Exatamente. Depois ganhou-se a consciência de facto, parece que tinha... E depois aí os esclarecimentos dos vulcanólogos começaram a ajudar a perceber que aquela erupção teria chegado ao fim. Alguma vez das suas idas lá acima ao Capelo, o senhor assistiu, houve uma mortandade muito grande de peixe? Sim. Alguma vez viu isso? Não tenho ideia absolutamente clara de ter visto. Agora, tenho ideia clara de ter ouvido. Sim. E de ter ouvido, nos anos imediatamente seguintes, dizer que certos pesqueiros que eram muito férteis em peixe terem praticamente desaparecido. Mas também, depois do vulcão dos Capelinhos, a partir de 59, o meu pai construiu uma casa no começo do ramal do Varadouro. Portanto, uma casa relativamente próxima do vulcão, a 3 km. Que era a casa onde eu, ao longo de toda a minha juventude, onde passámos o verão. Não é? E percebi-me nos anos 60, nós ali, não era como hoje,
não era estar lá em cima e vir cá abaixo todos os dias, não era nada disso. Nós íamos para cima no fim das aulas, ficávamos para ali, vínhamos durante o verão cá abaixo 2 ou 3 vezes. Portanto, a vida era feita ali, era feita de bens de mar, de pescarias, etc. E ao longo dos anos 60, isto para dizer que ao longo dos anos 60 percebo que os pesqueiros da Baía do Varadouro, de toda a zona próxima do Comprido e da Ponta dos Capelinhos, por um lado, e por outro lado, do Costado da Nau e da Costa do Norte Pequena até à Baía da Praia do Norte, esses pesqueiros foram rapidamente restabelecidos. Eu recordo-me já com 16 anos ou 17, de ir à pesca com pescadores dali e de já haver peixe com abundância e variedades bastante diversas. Enquanto vocês viviam aqui na Horta, enfim, durante o ano da erupção, viviam normalmente, quer dizer, sabia-se que aqui estava a acontecer, mas sim, fazia-se aqui uma vida normal. Sim, a vida era, pode-se dizer que normal, nós, como éramos estudantes, com aulas a funcionar, sim. O meu pai com a sua atividade profissional normal, etc. Houve, entretanto, algumas anormalidades, como por exemplo... Como essa que o senhor referiu há pouco, por exemplo, que o senhor referiu há pouco, que se supôs que a caldeira ia... Sim, mas houve, em termos da vida doméstica, houve uma anormalidade porque a minha casa, os meus pais ofereceram a casa para alojar desalojados do Capelo. Portanto, foram para equipamentos públicos, alguns para acampamentos, outros, e alguns, por um período largo, para casas particulares maiores. O meu pai ofereceu a nossa. E houve uma família, exatamente a família do tal Vigia da Baleia, José da Rosarinha, que terá sido o primeiro a ver o vulcão, que teve, portanto, o José da Rosarinha, a mulher, um dos filhos que era nascido, o outro não era, os sogros dele, mais um cunhado dele, tiveram lá em nossa casa, eu não sei se 2 meses ou qualquer coisa assim, até ser desarranjada uma outra solução, já que não podiam viver no Capelo. Isso, obviamente, o que é que isso obrigou a que vivêssemos mais apertados, mas, quer dizer, não foi drama nenhum, mas sim. A vida continuou. Um dos andares da casa do meu pai, na prática, foi descedido e, portanto, a vida continuou para algum tempo. Mas, quer dizer, estas situações mexeram um bocadinho na vida das pessoas, mas grosso modo, está correta a afirmação de que tirando aquele período agudo da crise sísmica e vulcão da Caldeira de maio de 58, a vida das pessoas fora das zonas afetadas diretamente pelo vulcão foi uma vida que decorreu com a normalidade. E na primeira fase, eu acho que foi muito duro para os que tiveram que sair porque não tinham outra alternativa, que foram para um país que não dominavam a língua, etc. E tiveram, numa primeira fase. Nessa mesma primeira fase, os que optaram por aí também tiveram cá uma vida dura. Principalmente todos aqueles que eram ligados à agricultura e que naquela zona a atividade agrícola aos poucos foi-se refazendo, mas ficou mais pobre e foi aos poucos e uns poucos muito estendidos ao longo do tempo, não é? E, portanto, também foi duro. Agora, é evidente que, visto agora à distância, há 60 anos quase, ou há cerca disso, a situação globalmente é avaliada, tem que ser avaliada de outra maneira. Eu ainda há pouco mais de um mês estive em New Bedford, nos Estados Unidos, com a 7ª Cata Internacional de Botes Baleares e, portanto, fiquei alojado em casa de um grande amigo meu, que é uma personalidade da nossa comunidade imigrada e que é imigrante do Vulcão dos Capelinhos, imigrou com 17 anos, ao Carlos Pinheiro. É óbvio que ele próprio e a mulher dele, o meu pai era próximo da família, próximo do pai dela, e portanto, hoje estão muito bem, têm a sua vida muito bem, e muitos outros têm, mas também descrevem que os primeiros anos foram difíceis, não é? Portanto, foi de facto, concordo com essa ideia, tudo isto gerou novas oportunidades, novos dimensionamentos, a própria questão demográfica em relação àquela zona da ilha do Faial, com o Capelo tinha mais de 1000 e tal habitantes, passou para cerca de 300, a Praia do Norte tinha 700, passou para 200 ou 100 e tal. Dizem, obviamente, a brincar, que ele viu.
Pois, a gente tem que ser um bocadinho a brincar, mas no fundo também é isto. A gente, se olhar para o conjunto do país nos anos 60, aqueles 2 milhões ou não sei quantos que foram fugindo, que se foram embora para a França, para a Alemanha e alguns para o Canadá, para a Europa, etc. Naquela altura, a economia portuguesa teria sobrevivido se não tivesse sido essa sangria? Eu não sei. Eu não sei. Portanto, estava de tal forma afogada por incúria ou por opções dos governantes. Agora, que estas situações de aperto geram oportunidades, geram. Isso passou-se aqui com toda a certeza. Sim, e sobretudo em relação ao Capelo. Hoje o Capelo, uma das coisas que as pessoas vão dizendo é que portanto, acaba por ser um pouco uma ironia. O Capelo hoje está cheio de lenha. Tá. Portanto, os terrenos estão completamente desaproveitados. Isso também é normal ou não deveria ser? Bem, eu tenho a impressão que se passou... Estamos a falar em quase 80%, 90% Sim, 80% seguramente. de terrenos que são produtivos estão completamente abandonados. Sim. A expressão é cheios de lenha. Isso estou, poderia não ter acontecido ou... Poderia, eventualmente, mas repara, o que é que se passou ali? Passou-se ali que os terrenos perderam capacidade agrícola, ficaram cheios de cinzas vulcânicas, portanto areia. Durante muitos anos era areia, aqui passávamos da igreja para baixo era tudo castanho, anos e anos e anos. Há um esforço muito grande dos serviços agrícolas da altura porque depois com o vento aquelas areias roçavam, era um sarilho, para tentar fixar alguma vegetação. Esse esforço, aquilo primeiro que se fixa com mais facilidade são canas, que depois são invasoras galopantes. Mas depois, isto é uma coisa que foi durante aí uns 15, 20 anos, castanho. Essa área do castanho foi-se reduzindo, foi-se aproximando do farol, do costado de anal, o comprido, e foi sendo invadido por um verde esbatido, um verde de canas, mas de repente rompe algumas espécies, como a urze, a faia, etc., e que aquele cabeço, que é o chamado cabeço do canto, que no fim do vulcão estava rapado de castanho, hoje está fechado de lenha. Eu próprio tenho, ao pé do cabeço do canto, em frente ao vulcão, tenho, portanto, na Rua do Canto, tenho uma casa que comprei há 11 ou 12 anos e tenho 5 números de matriz, portanto, aquilo é um total de uns 2 alqueires ou coisa assim. O grosso daquilo é mato. Portanto, tem uma parte que o proprietário anterior tinha limpo e tinha feito um jardim, uma hortazita e uma quintarola, mas o grosso é mato. Mas, se não se tem atenção, aquilo que está aberto, se não se tem atenção durante um período, fecha com a rapidez enorme. Pergunta-se, podia não ter sido assim? Podia não ter sido assim, mas era preciso gente. E, portanto, as partes do Capelo que estão aproveitadas em termos agrícolas são aquelas que correspondem ao envolvimento agrícola da população que vive lá. Houve também uma questão que não é menor, que é, era-me contado, na adolescência, quando me fiz homem, que tinha havido pessoas do Capelo que não tinham emigrado, mas que tinham tido a possibilidade de comprar alguns terrenos na Lombega, nos matos de Castelo Branco, alguns até à Feiteira, terrenos que tinham estado à venda pelas pessoas que iam emigrar e que precisavam de realizar esse dinheiro para se irem embora, e que tinham, digamos, feito isto porquê? Porque na zona deles os terrenos agrícolas estavam muito desvalorizados, e então queriam continuar a ser lavradores, dedicar-se à criação de gado ou qualquer outra atividade desse género, e adquiriram terrenos fora. Portanto, ainda hoje há pessoas do Capelo que têm lavouras na Lombega. Bem, 7, 8, 10 quilómetros, não é? Mas nasceu nessa altura. Portanto, podia, de facto, aquilo não ter fechado tudo de mato, teria sido preciso mais gente ou tivesse havido gente que investisse no evitar disso, não é? De qualquer modo, há uma coisa que lhe posso testemunhar. O terreno agrícola, da igreja para baixo, os terrenos agrícolas do Capelo ficaram pobres. Hoje aquilo vai-se modificando,
com essa prestação toda, com os apodrecimentos, etc., vai-se modificando ao longo dos anos, mas ficou mais pobre. E eu posso testemunhar isso desta maneira. Nessa minha pequena propriedade no Capelo, há lá um quadrado, um canteiro, uma quarta terra, que foi, pelos anteriores proprietários, disse quem reconstruiu a casa. Na altura comprou também uma propriedade, são estrangeiros, compraram uma propriedade na Praia de Almoxarife. E para poder ter uma horta em condições lá em cima, transferiram da Praia de Almoxarife para o Capelo umas dezenas de caminhonetes de terra. Ora, posso testemunhar que esse terreno, com essa origem, a produção é completamente diferente do outro lado, que está muito misturado com cinzas do vulcão. É uma diferença enorme. Eu posso acrescentar, assim, algumas coisas soltas, como, por exemplo, uma das reminiscências que tenho é, a partir de certa altura, durante a erupção do vulcão dos Capelinhos, nomeadamente a partir de maio de 58, uma presença maior de navios da Marinha de Guerra Portuguesa aqui. Patrulhas, dragaminas, vários avisos. E porquê? Porque como havia essas grandes preocupações sobre a evolução, a dada altura há, digamos, um pouco, não é a exigência, mas é um pouco o pedido de que pudessem ter uma assistência direta maior. Por um lado, alguns desses meios eram usados pelos próprios cientistas, que a expedição do professor Ribeiro e o Taziev e outros que vieram, usavam para fazer observações pelo mar, etc., usavam esses meios. Eu tenho ideia de ir com o meu pai, a miúdo, à DOCA, a esperar gente que vinha cá em função do vulcão, desde o Taziev a outras pessoas que vinham, lembro-me, para ajudar aqui os engenheiros das obras, os engenheiros e os topógrafos das obras públicas a fazer levantamentos. Foram feitos levantamentos gerais da ilha nesse período, porque havia movimentação de terras, etc. E, portanto, lembro de um certo movimento gerado pelo vulcão. Também, do ponto de vista familiar, posso testemunhar o seguinte. O meu pai era natural de São Miguel e a minha mãe era natural aqui do Faial. Depois de casarem, uns anos depois de casarem, no ano que eu nasci, em 49, fixaram-se aqui no Faial. 10 anos depois, ou 9 anos depois, há um certo... nesse tempo, as deslocações eram difíceis. Eu não tenho ideia dos meus avós, por exemplo, pais do meu pai, virem cá ao Faial, mas vieram na altura do vulcão. Assim como alguns dos irmãos do meu pai, assim como um tio da minha mãe, gente de tudo São Miguel, que vivia em São Miguel, e que vai, quer dizer, gera-se uma certa movimentação, dada a excepcionalidade e a anormalidade do fenómeno que estava aqui a acontecer. Para ver o vulcão, exatamente, para ver o vulcão. E ainda hoje, nos álbuns que a minha mãe religiosamente fazia, esses da coleção e outros, então pode-se detectar exatamente os meses em que esses meus parentes vinham cá com o intuito de ver o vulcão, porque era um fenómeno que sabia-se, mas não se via, não é? E, portanto, acho que é interessante registrar isto, porque há aqui um começo de diferença. E depois já há outros episódios também que interessa referir. Por exemplo, o Farol dos Capelinhos, poucos dias depois do vulcão iniciar a atividade, ficou inoperacional. Desde logo ficou atrás da ponta e, portanto, ficou inoperacional. Só que o capitão de Porto, e hoje é assim, que superintendia nos faróis, pede autorização ao Chefe da Marinha para retirar o grupo gerador e os principais equipamentos. Aqueles equipamentos mais leves, mais portáteis, digamos assim, foram sendo rapidamente retirados. Nunca veio a autorização para retirar o grupo gerador. Até que, uns meses grandes depois, aí para março ou abril de 58, veio a ordem para retirar com urgência o grupo gerador. E foi preciso fazer, lembro perfeitamente, foi preciso fazer um buraco enorme para chegar lá à casa da máquina, para retirar os motores de lá, e para, não havendo os equipamentos cá hoje, e portanto era tudo à unha, não é? À unha e forças de braço, e de roldanas, para retirar. Portanto, há inclusivamente imagens disso. Eu tenho uma fotografia muito guardada, muito curiosa,
que é uma bicha quase interminável de gente a fazer força em cabos para tirar lá a carreta onde esse motor vinha. E, portanto, são assim coisas soltas. Posso-lhe também testemunhar que nessa noite de 12 para 13 de maio, nós, a casa dos meus pais, a casa antiga, ainda existe ali, mas antiga, e portanto, fomos para a Capitania do Porto, para a residência do Capitão do Porto, que era um amigo do meu pai, o comandante Rui Chabilar, e foi lá que passámos essa noite praticamente acordados, porque era, de facto, quase um tremor contínuo, não é? E, portanto, foi lá que, lembro-me, de bocado a bocado, funcionários da Capitania vinham pedir autorização ao Capitão de Porto para deixar sair mais uma lancha, ou mais outra. Nessa noite houve uma saída, a gente ia já na Livia, houve uma saída enorme ali no Largo Manuel da Galhaga, uma saída enorme de gente para o Pico. A nossa parte, eu, os meus irmãos e a minha tia, só fomos 2 dias depois ou 3 dias depois. Pronto, isto são... Tenho o vulcão bem vivo, para aquilo que vi, para aquilo que fixei e para aquilo que ao longo dos anos foi consolidado com a exposição, com as conversas. O meu pai, durante toda a vida, falou sempre muito do vulcão. Alguma vez, a questão que eu queria colocar é essa, portanto, o senhor é uma experiência de uma vida, o vulcão é uma experiência de uma vida, naquele caso. Alguma vez, como pensam, ou como pensam por defeito profissional os vulcanólogos, quanto mais vulcões melhor, alguma vez sentiu que se viesse outro era bem-vindo? Não, eu penso que não. Sabe que uma experiência, de facto... Aquilo é, de facto, uma experiência que, penso eu, tem sempre 2 vertentes. Eu pergunto isso porque há muita gente no Capelo, e o senhor se ouvir aqueles testemunhos, há gente que diz isso, que se fosse como aquele, que era bem-vindo. Pois, está bem, mas é uma... Pensou nessa... Não, eu vejo isto assim, a reminiscência que tenho e aquilo que sinto hoje, pensando sobre isso, evidentemente, é um bocado isto. O vulcão dos Capelinhos teve um período que ainda era um bocado aterrador, aquelas explosões enormes, altíssimas, de cinzas muito negras. Depois, quando o vento virava para o oeste, as cinzas a virem todas para a terra e a caírem em cima das casas, das pessoas, dos carros, etc. Depois, as colunas de vapor de água que saíam da cratera e que provocavam, com o vento do oeste, eram empurradas para a terra e provocavam chuvas torrenciais e enxurradas brutais. Tem esse período. Depois, de 13 de maio de 58, tem outro período, que é lindo, que é o período das explosões de lava. Torrentes de lava a cair pela cratera, por um lado, e explosões a explodir como fogo de artifício, que é lindo, que é fabulosamente bonito, porque é sempre diferente. Agora, desejar a repetição daquilo, com as consequências daquilo, mesmo não tendo havido mortes, isso, mas com as consequências daquilo em termos de destruição, penso que ninguém, no fundo, deseja, não é? Porque, por facto, é mal demais, quer dizer, em termos de... Agora, também, há bocadinho falávamos do facto de ter constituído uma oportunidade, eu diria assim, antecipou, de facto, a perspectiva, antecipou 15 anos, a perspectiva de melhoria de vida de muita gente. Todos os que emigraram, nem todos se emigraram bem, mas uma boa parte instalou-se, teve uma vida melhor, muito dura, muito trabalho, mas mais cómoda, mais... E, portanto, e antecipou, porque depois do 25 de Abril, em Portugal e por razões internas, fazem-se políticas que levaram à melhoria das condições de vida, de saúde, de educação de milhões de portugueses. Até bem recentemente. Agora, aqui esta situação de vulcão, de facto, obrigando a que pessoas saíssem da sua terra, porque a questão é esta, obrigando. Depois de alguns irem, outros começaram a desejar ir, porque isto estava tudo muito abafado, isto estava tudo muito fechado, não é? Circulava muito pouco dinheiro, os bens de consumo eram muito escassos, não? E a possibilidade de usar bens de consumo também era muito escassa, e, portanto, as atividades que havia, eu lembro-me, o atum era muito mal pago, portanto,
trabalhavam, para ganhar algum dinheiro tinha que se trabalhar muito e, portanto, o país, a economia do país e aqui do Faial, com esta altercação do vulcão, estava, de facto, muito complicado. Portanto, eu não desejo ver outro, ou pelo menos ver outro aqui no à nossa frente, né? Seja no canal, Mas o Faial seja... hoje é diferente também pelo facto de ter aqui existido, ou seja, o vulcão também marcou um pouco Sim, penso que sim. do Faial, isso não há... Não tem dúvida nenhuma disso, quer em termos demográficos, quer em termos de centralidade da atração, quer em termos da mentalidade, de facto, das pessoas. Estes são fenómenos marcantes, como os terremotos, como o terremoto da terceira foi. Aprende-se a viver. São fenómenos muito marcantes, muito fortes e, portanto, que acabam por ter consequências. Eu posso dizer o seguinte: o terremoto de Angra foi, da terceira da cidade de São Jorge, foi um desastre. E, infelizmente, morreu muita gente. Não é? Sim. É óbvio que o parque habitacional hoje da terceira não seria o que é se não tivesse havido esse terremoto. Não é? Portanto, é óbvio. Assim como é óbvio que aqui, em relação ao terremoto de 98, morreram menos gente, morreram só 8 pessoas, 7 ou 8, mas também o parque habitacional sofreu uma transformação enorme. Não na cidade. A cidade da Horta, em 98, acho que aconteceu o pior que podia ter acontecido, que é, não ficou destruída por fora, ficou muito arruinada por dentro, e, portanto, é o pássaro ferido. E, portanto, o pássaro ferido não precisa de grande tratamento, mas está, a próxima que vier aqui com o epicentro mais perto. Vai-se perceber isso.